Aposto que você já ouviu essa manchete: cidade da Itália paga para você ir morar lá. Parece um sonho, né? Mas será que é mesmo? Hoje, nesse vídeo, eu vou te contar o que ninguém fala sobre essas ofertas tentadoras. Pode parecer que você vai viver um sonho, mas está realmente preparado para as condições e armadilhas que vêm junto? Desde regras rígidas e expectativas irreais, essa decisão pode virar um pesadelo. Antes de decidir qualquer coisa, assista esse vídeo para saber se essa não pode ser a pior decisão da sua vida. Aproveita, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Tomando por base e inspiração uma matéria da Forbes Life do dia 18 de setembro desse ano de 2024, eu decidi fazer esse vídeo trazendo informações que geralmente nunca ninguém traz, com pontos positivos e, claro, negativos, os quais podem ser muito úteis para a sua decisão, principalmente se você se sente tentado por essas notícias que volta e meia aparecem, vendendo facilidades sobre ir morar na Itália. Sabe-se que a Itália, por ter tido um passado glorioso com vários povos fundadores, muitas etnias europeias, é um lugar riquíssimo, com cultura e muita tradição. No entanto, há um mistério que poucos entendem: milhares de comunidades na Itália estão desaparecendo. Aliás, é muito comum você aí receber notificações no seu celular de casas que, por exemplo, custam apenas €1 na Itália. O problema é que as pessoas nunca se questionam o motivo disso. Porque lugares na Europa, ou seja, no primeiro mundo, estão oferecendo casas abaixo do valor de mercado e muitas vezes até uma ajuda de custos para você ir morar lá. Será que existe algum problema por trás disso? Minha mãe costumava dizer em língua veneta: "Cocchi fiorite faz ciò che anche il santo il dever di oggi". E é nesse vídeo que vamos analisar os lugares disponíveis os quais querem que você vá para lá. E claro, de modo analítico e sem muito romantismo, visando responder a seguinte questão: será mesmo que isso é um bom negócio para você? Além disso, para que se responda de modo devido e para que você consiga entender esse fenômeno, tendo clareza se há implicações posteriores depois de você se mudar para lá, necessitamos saber os motivos desse esvaziamento crônico e muito nocivo para os lugares que sofrem de despovoamento. Em primeiríssimo lugar, mesmo muitos gostando de mascarar ou de amenizar o fato, para que não fique claro os erros do governo italiano do passado para com a Península Unificada, é essencial citarmos a imigração histórica, qual foi um dos fatores essenciais para esse despovoamento. E é por isso que devemos citar, por exemplo, a grande onda migratória do século XIX e início do século XX, que fez com que milhões de pessoas, especialmente do sul e de lugares como o Vêneto, no norte, emigrassem para as Américas, e aqui falamos principalmente do Brasil, Argentina e Estados Unidos. Certamente houve também a mesma migração para outros países da Europa, quando essas pessoas procuravam por melhores condições de vida e de trabalho que o novo governo dito italiano não conseguia proporcionar, pelo contrário, lhes tirava tudo o que tinha. E é importante também, antes de tudo, a gente lembrar que antes das invasões napoleônicas da Itália, que culmina posteriormente com a unificação italiana, a península era dividida em várias nações, como, por exemplo, a República de Veneza, que era o país dos Vênetos, a qual durou 1100 anos, o Reino da Sardenha, governado pela Casa de Savoia, e que incluía a região do Piemonte, no norte da Itália, e a ilha da Sardenha, o Ducado de Milão, o Ducado de Parma e Piacenza, Ducado de Módena e Reggio, Ducado da Toscana, a República de Gênova e tantos outros. E para complementar esse passado histórico da Itália, eu deixo aqui 2 livros para vocês. O primeiro é Poder, Riqueza e Moeda na Europa Medieval, o qual relata a preeminência naval, mercantil e monetária da Sereníssima República de Veneza nos séculos XIII e XV, custando somente R$ 51,36. O segundo livro é As Repúblicas Marítimas Italianas de Roma a Veneza, onde você tem uma abrangência maior, pois fala de outros estados também, e custando apenas R$ 35. É claro que eu deixo os links aqui na descrição do vídeo. Mas o período após a Segunda Guerra Mundial também foi muito crítico, pois trouxe uma nova onda de imigração e teve como destino primeiro países como França, Alemanha e Suíça. Ainda no século XX, o êxodo rural permaneceu. A transição para uma economia mais industrializada fez com que muitos jovens e famílias inteiras se mudassem do campo para a cidade, buscando outra alternativa de trabalho. E claro, logo também houve o envelhecimento da população. A Itália tem uma das menores taxas de natalidade do mundo, o que significa menos jovens para substituir a população envelhecida. Portanto, com uma população mais velha, as comunidades rurais perderam vitalidade e capacidade de sustentar novas gerações. É certo que existem outros fatores, os quais não vamos mencioná-los aqui, porque acreditamos que os principais já foram mencionados. Portanto, para combater esse fenômeno, muitas regiões e municípios desenvolveram programas para atrair novos moradores.
mês. Na verdade, até mesmo eles querem pagar para que você vá morar lá. A dúvida é, será que isso de fato é um bom negócio? Então aproveita e me deixa aqui nos comentários, já tendo em vista o despovoamento, a baixa taxa de natalidade, o envelhecimento da população, o que você acha, segundo a sua opinião, que a Itália deveria fazer para resolver esse problema? Vejamos agora alguns lugares no sul, no centro e no norte da Itália e a ajuda prometida para que você possa se mudar para lá. O projeto de Reddito de Residenza Ativa na Calábria oferece até 20 mil euros para aqueles dispostos a se mudarem para pequenas cidades em áreas montanhosas com menos de 3 mil habitantes. Os candidatos devem transferir sua residência para a comunidade e abrir um negócio. Também há um subsídio de 1.000 euros disponível para trabalhadores remotos que se mudarem para vilarejos nas montanhas da Calábria. E como ponto positivo nessa questão aqui, é óbvio que é um lugar muito bonito, calmo e que é uma grande oportunidade principalmente para você que trabalha no serviço remoto. E como pontos negativos, nós temos a dificuldade de acesso, transporte, poucas opções locais e necessidade de bastante planejamento caso você não seja trabalhador remoto para abrir seu próprio negócio, pois essa é uma das condições do lugar. É preciso se dar conta que são poucos habitantes e que não pode ser, portanto, qualquer negócio. Será necessário atender os habitantes locais, principalmente para conseguir prosperar, a não ser que seja um negócio online, mas mesmo assim acredito que haja necessidade de ter a pretensão de futuramente contratar e gerar empregos no lugar. Mas é claro que aqui a gente não vai falar só do sul, daqui a pouco a gente vai falar de outras regiões e aí você analisa o que é melhor. E a Sardenha oferece subsídios não reembolsáveis para quem decidir comprar ou reformar uma casa em vilarejos com menos de 3 mil habitantes. Os beneficiários devem registrar sua residência dentro de 18 meses após a compra de uma propriedade. O programa espera auxiliar na repopulação de áreas rurais e melhorar a qualidade de vida dos moradores. Essa aqui é uma excelente oportunidade com um ponto positivo para as pessoas que têm dinheiro para comprar uma casa ou para fazer uma reforma, porque esses geralmente são imóveis muito abaixo do valor de mercado real. E trazendo os pontos negativos, mesmo sendo imóveis abaixo do preço, talvez possa ser muito caro para você, pois ainda assim são negociados em euro. Se dinheiro não for o problema, também é preciso analisar a realidade local afastada de grandes centros e com poucas pessoas e certamente pouco trabalho. Mas calma aí que existem outras oportunidades em outros lugares da Itália e a gente já vai falar disso em seguida. Mas antes, não deixa de me comentar aqui, segundo você, segundo a sua opinião, o que resolveria essa situação, esse problema de despovoamento na Itália. E na Emília-Romagna, pessoas com menos de 40 anos que moram e trabalham em pequenas cidades podem obter um subsídio não reembolsável de até 30 mil euros, dependendo da renda familiar. Esse incentivo é destinado a jovens profissionais e famílias com o objetivo de aumentar o número de residentes nas áreas menos povoadas da região. E como ponto positivo aqui, conta que você já vai estar numa região mais desenvolvida e também próximo de outras áreas e outras cidades mais industrializadas. Como pontos negativos eu trago: é necessário superar as dificuldades das cidades pequenas, como o transporte, por exemplo. É preciso também visitar as tais pequenas cidades, as quais a região quer maior desenvolvimento e estudar as possibilidades de emprego possíveis de se encontrar, ou negócios possíveis que você possa montar. É importante, claro, mencionar que se você for cidadão reconhecido, a chance de você ser aceito nesses programas aumenta. A gente sabe que volta e meia surge um político aí querendo limitar ou acabar de vez com a cidadania italiana. Inclusive tem 2 projetos de lei que vão ser votados daqui a pouco. Se qualquer um passar, as coisas vão ficar bem difíceis para quem quiser reconhecer e também para quem já tem o reconhecimento, porque não vai poder transmitir para os filhos. É por isso que eu indico a Alma Cidadania. Fala com eles, diz que fui eu que indiquei, que você vai ter a sua pesquisa de origem gratuita, entre outros benefícios. Mas atenção, existem outros lugares e talvez com melhores oportunidades para você. A região central de Abruzzo está pagando 2,5 mil euros por ano para famílias que se mudarem para vilarejos em áreas montanhosas com menos de 3 mil habitantes. Ao menos um membro da família deve transferir sua residência para a comunidade e morar lá por pelo menos 5 anos. Como ponto positivo, aqui já é mais flexível. Você pode se estabelecer em algum lugar pequeno de Abruzzo e ir trabalhar num lugar maior onde se tenha mais emprego, porque não estabelece a necessidade de trabalhar na pequena comunidade. É sempre necessário se planejar na questão do transporte. Se for possível você ter um carro o mais rápido possível, é melhor. E por fim, a região tão esperada por muitos aqui no canal. Vamos falar do Vêneto. A vila de Recoaro Terme, no Vêneto, está oferecendo subsídios de 20 mil euros para quem comprar ou reformar uma propriedade, ou 200 euros por mês para ajudar nos custos de aluguel. Os beneficiários devem transferir sua residência para a comunidade.
cidade. A depender do dinheiro que você tem e do custo do imóvel, muitas pessoas têm mais dinheiro, 20 mil euros pode ajudar bastante aí no sonho de você comprar sua casa lá, o seu apartamento. Caso contrário, na minha opinião, é perfeitamente viável se mudar para o lugar e alugar alguma coisa. E dependendo do imóvel, 200 euros podem até representar metade do seu aluguel. Claro que as mesmas regras que valem aqui no Brasil, valem lá também. Um lugar mais simples é mais barato, um lugar mais sofisticado vai ser mais caro. E agora vamos lá para os pontos negativos. Creio que o principal problema ao se mudar para locais menores é sempre o mesmo: transporte. Mesmo tendo transporte público, você fica refém de horários de ônibus e trens, o que não é fácil em nenhum lugar. O melhor é visar a compra de um carro a curto ou médio prazo para ir trabalhar em um lugar maior caso não haja oportunidade no lugar. E também para ter acesso a outros produtos e descontos, como em farmácias e supermercados maiores. E apesar dos pontos negativos, ainda acho perfeitamente possível. E calma que ainda a gente vai ver nesse vídeo como faz para entrar em contato aí com as regiões ou com os municípios para facilitar essa sua mudança. No caso da região do Vêneto, especialmente em lugares como Recoaro Terme, principalmente você que é descendente de vênetos, não vai ser nada fácil se integrar sem saber falar língua vêneta, e nós sabemos como isso é importante para a maioria de nós. A vida primordialmente em lugares menores é falada em vêneto, e se de fato você não for diferente da maioria dos brasileiros que aparecem por ali, é muito provável que nem mesmo aluguel vai conseguir. E aliás, já tenho muitos relatos que vão nessa linha de alunos meus que vivem lá no Vêneto, porque para eles lá vale muito mais confiar em você como se fosse alguém da família do que querer ganhar o seu dinheiro. E não adianta, né, pessoal? Pode reclamar, achar que é isso, é aquilo, mas a realidade sempre se impõe. E para quem me acompanha já sabe, eu tenho o curso de língua vêneta, idioma aí dos nossos imigrantes, muito falado ainda lá, tá na Black Friday, aproveite antes que acabe, o link tá aqui na descrição e também deixa nos comentários. Mas afinal, como eu faço para entrar em contato com as regiões e com as cidades e saber mais sobre essas oportunidades aqui? Não tem jeito, pessoal, vocês precisam ser um pouquinho mais curiosos, tem que entrar nos sites das regiões e também nos sites dessas prefeituras aqui, e você consegue encontrar lá todas as informações. Eles lançam esses avisos em formatos de editais, e a partir desse edital é que você consegue fazer parte. Porém, com o reconhecimento da cidadania italiana realmente em risco, isso pode atrapalhar suas pretensões. E o problema é que os projetos de lei para dificultar o acesso à cidadania italiana ainda vão ser voltados. E é por isso que eu recomendo esse vídeo aqui, e aliás, eu aconselho que você assista. Mesmo que você já seja reconhecido, isso vai te afetar também.